Outra questão, tá? Sobre as saídas da diretoria do Goiás. Eu vi alguns torcedores também comentando aqui na live, manda embora esse, a solução é a SAF, e eu penso que isso é o caminho natural para o Goiás tentar algum pingo, assim, de esperança nos próximos anos de um clube mais profissional. Sobre a saída do Edminho, eu confesso para vocês que não consegui mais detalhes a fundo, né? Qual o motivo, se ele pediu para sair por conta de uma indisposição com a atual diretoria. A princípio foi algo ligado ao próprio Edminho também, vendo que a situação dele no Goiás é inclusive desgastante para o próprio dirigente, tá? Isso era óbvio já há muitos anos. E segundo informações do André Rodrigues, existe uma chance, tá? Essa informação foi confirmada nesse último final de semana. Com essa renúncia do Edminho Pinheiro, pode sim desencadear mais saídas no Goiás, inclusive com a renúncia do CEO do clube, o Luciano Patiello, e também do presidente do conselho administrativo, o Haroldo Guidão. Então, com essa saída do Edminho, isso pode acontecer. E até mesmo, né, o Lucas Andrino pode entrar dentro desse balaio. Sobre o contrato do Luciano Patiello, até hoje eu não consegui descobrir, tá? Sendo bem honesto com vocês, pelas movimentações, aqui é só um pitaco. Eu acredito que esse contrato do Patiello, ele seja por atingir metas. Então ele tem esse vínculo até o final do ano, não atingindo, aí sim vai ter uma definição através do conselho gestor do Goiás Esporte Clube, agora sem essa figura do Edminho, que era o presidente do conselho deliberativo. E o Lucas Andrino, ele é diferente, ele é um contratado do clube, então igual o Wagner Mancini, igual o preparador físico do Goiás, o preparador de goleiros. A questão é que o diretor de futebol também enquadra nesse mesmo raciocínio, não é um contrato igual ao do Patiello, vamos colocar assim, mas ele também tem uma responsabilidade, uma função muito importante no clube, nas contratações de jogadores. Então, essa informação do André Rodrigues, essa chance, né, de desencadear outras saídas, a renúncia do Haroldo Guidão, que também tem um mandato no Goiás, se eu não estiver enganado, até o final do ano que vem, e o Lucas Andrino, ele tem contrato também no Goiás até dezembro do ano seguinte, até mesmo a saída do Luciano Patiello. Sendo honesto com vocês, eu acho que o Goiás, eu não sou totalmente contrário à mudança desse estatuto, tá? Eu não acho que esse estatuto do Goiás seja o fim do poço ou o fim do mundo, não é. O Goiás ele estava mais vulnerável e mais arcaico, mais antiprofissional, amador, vamos colocar assim, no ano passado, em termos de ideias de estruturação de clube, do que nesse ano. Por quê? Nesse ano ainda o Goiás ele mudou a questão de não ter um presidente, então pelo menos aquele presidente que contrata, que faz tudo, em teoria o Goiás não tem, na prática a gente sabe que não é bem assim, mas pelo menos em teoria isso saiu, não existe mais aquela figura de presidente, eu igual falei, eu odeio o modelo associativo aqui no Brasil, infelizmente não dá certo, e também a questão do Goiás poder negociar com a SAF. Naquele antigo estatuto, isso não era previsto. Para mim, o Goiás ele errou na questão das escolhas dos profissionais. Não quer dizer que o estatuto não preste, tá? Não quer dizer isso. Só que quem comanda hoje o Goiás, é igual eu falei, eu particularmente, eu Guilherme, eu acho que ainda eu tenho o direito de dar opinião aqui no canal, eu não acredito que o Goiás, independente de forma, de que for gerido, quem vai chegar, quem vai jogar, para mim o Goiás, comandado por quem ele é, já há vários anos, o Goiás não muda mais, esquece. Somente com a chegada da SAF, que como eu falei, esse cara, comprar a SAF, ele teria total direito na parte do futebol do Goiás. Aí sim, eu sou 100% favorável. Ainda assim, eu penso que o Goiás errou na escolha dos comandantes. O Luciano Patiello, ele tem grandes experiências em empresas, tá? Eu não consigo puxar aqui na memória agora quais foram as empresas, mas ele já prestou consultoria, trabalhou também nessa forma de administração, de CEO ou de conselheiro de empresas, né? Que aí seria diferente de conselheiro de futebol, mas tá ali no dia a dia, enfim, de grandes empresas. Só que no futebol, ele teve a passagem no Palmeiras, só que olhando mais a parte financeira. Então, para mim, o Goiás ele deveria ter dois tipos de CEO. Um CEO voltado para a parte financeira, igual o Luciano é, talvez olhando no ASAF, e um CEO, um presidente, voltado à parte do futebol. Às vezes até mesmo dois diretores de futebol, vamos colocar assim, tá? Ou esqueci a palavra agora, coordenador de futebol. O Goiás não tem isso, tá? E eu penso que é uma função que ficou faltando. Por quê? O Pastiello não toma as decisões do Goiás. Igual eu falei, sendo bem honesto, pelo que eu já vi do Pastiello, ele não tem esse conhecimento de futebol, de falar, por exemplo, o Lucas Amon, lateral direito do Mirassol, é um bom jogador, que ele vai no ataque, consegue recompor, jogou no esporte, sei lá, CRB, se eu não estiver enganado, Ponte Preta. Não consegue, gente, não tá. E tudo bem, cara, tudo bem. Igual eu falei, o Luciano,
Ele é um excelente gestor, né? É um cara assim que no meio corporativo é bastante conhecido e bastante elogiado. Só que não é ele que vai dar essas cartas para o Goiás. Se o Luciano não sabe, vai sobrar só para o Lucas Andrino, um cara que acabou de chegar no Goiás. Eu acredito sim, o Lucas Andrino entende sim de futebol, só que, cara, ele tem o que, 43 anos, com conselheiros antigos do clube, que já estão lá há 20, 30, 40 anos. Você acha que é só o Lucas Andrino que vai ter todo o poder da chave do Goiás? Seria até uma irresponsabilidade. Por isso que eu falei, a forma de dividir as funções, ela é sim importante. Só que não adianta você colocar essa função para alguém que não sabe. É igual eu falei, o Pastiello pode até me desmentir, se ele tiver de fato essa função de conhecer futebol, de contratar treinador. Pelo que eu já vi ele comentar, não tem, cara, não tem. E tudo bem, a área dele não era essa. Só que não era para ser o CEO de um clube de futebol, não é. Ele poderia ser o CEO da parte financeira, igual ele era no Palmeiras. Se eu não estiver enganado, o nome em inglês é CFO, né? CFO. Se eu não estiver enganado é essa, da parte financeira. Tudo bem, mas pro futebol o Goiás faltou um cabeça, sabe? Aquele cara para pensar no projeto do clube. Isso o Goiás não tem. E aí sobra pro o Lucas Andrino. E lembrando, antes disso, o Goiás já escolheu mal seus líderes, vamos colocar assim. O Agnello Gonçalves, coitado, assim, cara, não tinha a menor chance do Agnello Gonçalves dar certo. Menor chance. Até porque eu lembro que quando ele foi contratado, até existia uma especulação no Goiás de que o Agnello, ele chegaria junto com outro diretor de futebol. Então o Agnello seria aquele responsável por trazer uns garotos da base para o profissional, que já tinha feito essas funções no Fortaleza, no Avaí, show de bola. E aí o cara assume essa missão do Goiás todo bagunçar em um campeonato goiano e ainda escolhe o Zé Ricardo como técnico. Então assim, o modelo de estrutura do Goiás, ele é sim interessante em termos de estatuto. É um clube mais profissional, tem um conselho de administração, que eu penso que com a chegada da SAF, esse conselho ficaria responsável pela parte estrutural do clube, vamos colocar assim, a parte da associação, show de bola, isso daí você não pode vender mesmo, você não pode vender CT, Serrinha, esquece, isso aí é do Goiás, e é bom ter gente que gere aquilo e os profissionais da SAF, pronto, separado. Porque do jeito que é hoje, é muito fácil, um conselheiro dá o pitaco pro Lucas Andrino, uma coisa é um pitaco, outra coisa é ser funcionário, né? Então assim, no fundo, o Lucas Andrino não é o dono do Goiás, ele não é o cara que manda e desmanda, ele é um funcionário, tá? Então assim como o Messias é funcionário, então se o Mancini, que é o líder dele, fala, pô, você tem que segurar, e o Messias só vai para o ataque, ele vai ser cobrado e vai sair do time, tá? É só uma pequena ilustração de como é bagunçada essa questão do futebol, se você não souber exatamente quem manda e quem desmanda. Então é difícil, tá? É difícil. Eu penso que pro Goiás, assim, pensar em algo mais bem estruturado, mais profissional, ele tem que virar uma SAF. Mas não acho que o estatuto seja ruim. A questão é que quem está dentro do clube não vai mudar, tá? Não vai, esquece. Se até a gente que é um pouco mais novo, tá? Você que deve ter aí 30, 40 anos, 25, 22 igual eu, já é difícil você mudar um hábito. Imagina quem tá com 70, 60 anos e há mais de 30, 40 anos dentro do clube. Não tem jeito, tá? Não é só egoísmo e burrice de quem tá lá, não. É o ser humano. É o ser humano é assim. Então eu penso que o Goiás errou nisso, tá? E falando sobre essas saídas, eu tenho receio de que pro ano que vem, igual eu falei, se o Pastiello virar só a questão da parte financeira, eu acho que isso ele entende, porque ele já mostrou isso em outros trabalhos. Agora, se for para continuar somente com um, porque eu lembro, tinha essa informação, eu posso estar louco agora, mas vocês podem me corrigir aqui embaixo, o Goiás ia contratar 2. Aliás, era até 3. O Goiás iria escolher profissionais para trabalhar dentro do futebol e da parte financeira do clube. Trouxe só um, tá? Trouxe só um. Então, se isso acontecer para o ano que vem, essa estruturação do Goiás, ela é sim interessante, ela é mais profissional. Só que um sozinho não vai mudar isso, tá? Não vai. E penso que começar a trocar de diretor de futebol a cada 6 meses também não é o caminho, tá? Não é. Não é o caminho também você trocar um atrás do outro, troca de CEO, troca de presidente, daqui a pouco vai ser igual o técnico. Tá? E aí a bagunça que hoje já é grande, porque o Goiás muda 2 vezes de elenco por ano e 3, 4, 5 vezes de técnico, daqui a pouco você vai ver. 3 diretores de futebol por temporada, 2 CEOs por ano, aí demite um briga aqui, um sai. Pô, a que vai virar o Goiás? Se hoje já não tem organização. Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês. Lembrando, para você fazer a sua aposta, é na Pix Brasil. Lá você ganha R$ 20 gratuitos para palpitar
como quiser nessa sequência da Série B. O link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lendo aqui alguns comentários e beber uma água pra vocês aqui, que eu já tô falando demais, né? Tem quase 1 hora de live já.